noite, E aí, professor? Rodrigo. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Beleza. Tá escutando? Tá dando pra escutar direitinho? É que eu tô sem fone. E aí, Rapaz, estou Rodrigo? ouvindo, não estou precisando de fone, você acredita? Olha só, meu fone também não funcionou. O áudio tá bom aí? Tá ouvindo bem Tá, também? tô escutando direitinho. Ok. Bom, pessoal, então, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live da Ação de Extensão, transmitida pelo Farejador de Corpos, que é sobre histórias e memórias da cultura corporal no Cerrado. Hoje temos a presença do Gabriel, que é um estudante de educação física aqui na cidade de Goiânia. Ele cursa educação física na Universidade Estadual de Goiás, no campus metropolitano, na unidade da ESEFEGO, a Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia de Goiás. Mas, além de ser um estudante em formação, o Gabriel também tem uma afinidade, vamos dizer assim, com a cultura geral, local, da região do Centro-Oeste. E é exatamente esse o motivo de nós termos trazido o Gabriel aqui hoje, para que ele nos conte, além do que anda fazendo no seu processo de formação e como esse processo de formação está acontecendo nesse momento na sua vida, mas especificamente para que ele nos conte um pouco sobre aquilo que ele tem descoberto através dos seus estudos e da sua prática de violeiro, porque esse é o interesse peculiar que traz o Gabriel aqui hoje. Além de estudante, o Gabriel é um violeiro, desses de mão cheia, Um que a gente, quase violeiro, um quase. desde que a gente arrisca dizer que fez pacto com o demônio. Gabriel, vamos começar então por esse aspecto religioso e mítico que passa, né, pela ideia do violeiro, né, do tocador de viola. Antes da gente entrar no tema específico da nossa live de hoje, queria que você nos contasse um pouco a respeito disso. Como é possível supor que um violeiro faça pacto com o demônio? Boa noite, né? Primeiramente, o senhor, o Rodrigo já mandou no chat, a todo mundo está assistindo, e é um prazer poder falar um pouquinho, né? Fazer parte, na verdade, desse projeto, e estudar, né, a respeito do corpo, a respeito do que a gente tem aqui no nosso estado, né, na nossa região. De antemão, quero pedir desculpa, porque se tiver algum barulho aí externo, são meus vizinhos aqui que às vezes fazem uns barulhos, mas demais vai dar certo. Falar sobre alguns mitos, né, que envolvem a viola e o violeiro, eu acho que são mitos que estão presentes também em outros locais, né? A gente sabe de várias lendas de músicos famosos que teoricamente fizeram pactos, né, com o demônio, com o tinhoso. Mas na viola especificamente, né, isso, por ser mais algo que eu conheço mais de perto, né, algo mais próximo a mim, é algo comum de se dizer, mas mais especificamente de quem é de fora, né, dentro do âmbito ali de pessoas que tocam a viola, de violeiros antigos, violeiros raízes mesmo, né? O que eu não sou, eu sou um violeiro Nutella, mas isso não quase não existe, né? Mas para aqueles que estão de fora, existem lendas, lendas de violeiros como Tião Carreiro, né? Que são violeiros que inovaram a forma de tocar a viola, algo que antes de Tião Carreiro não existia e após o Tião Carreiro a viola foi transformada, a forma de tocar a viola, e que existem lendas, né, de que essas pessoas que aprenderam sozinhas a tocar esse instrumento, que não existia aula de viola caipira, não existia aula de nada relacionado a isso, né? Pensa, uma pessoa no interior de Minas, no interior de Goiás, no interior de São Paulo, um lugar totalmente isolado, pega um instrumento ali feito de cabaça, feito de uma madeira simples
e começa a tocar de uma forma que até então os músicos da época não conseguiam reproduzir, né? Não conseguiam fazer. Então aí surgem alguns mitos, né? E o mais famoso ligado à viola caipira é ao do chocalho da Cascavel, que inclusive eu até fiz a brincadeira no grupo, né? Do nosso projeto, que dizem que todo violeiro bom tem um chocalho de cascavel dentro da viola. E esse chocalho de cascavel que faz o som da viola ser diferenciado de uma viola normal, né? E eu, como um quase violeiro, tenho o meu chocalho de viola, né? Ele existe, mas até hoje não me transformou num violeiro afamado, por assim dizer. Mas existem esses mitos, são superstições, né? Talvez por ser algo muito ligado ali à religião, aqueles que saem, né, da curva, existem essa lenda, essa mitologia por trás aí de algumas coisas que por um tempo foi um pouco proibido, né? Então, a Abigail presente aqui, né, além de amiga, uma parente, ela sabe muito bem que também é da região. Então existem, em todos os locais existem esses violeiros que, assim, de uma hora para outra, sem ensino, sem nada, debulham a viola, né? Então são pessoas aí que, por esse motivo, têm o pacto, e isso passa nas músicas também, né? Essas mitologias são postas nas músicas, nas modas e no falar do sujeito que toca, né? É algo para chamar a atenção. Gabriel, diante dos estudos que você tem feito na sua formação e do seu conhecimento prático como violeiro, tal como você acaba de nos deixar dito aqui, eu te pergunto o seguinte: existe, por parte dos violeiros, uma construção coletiva dessa memória da função do violeiro e do conhecimento do violeiro para a fabricação da sua ferramenta de trabalho, que no caso é a viola, um compartilhar conhecimentos práticos a respeito do tipo de som que se pode obter com as ferramentas de trabalho e daí derivar canções, músicas, notas, melodias, enfim. É possível pensar, então, o trabalho como uma arte? É possível, é possível. E aí a gente precisa pensar, né, essa produção, essa forma de produção, tanto do instrumento quanto da música em si, atrelada ao trabalho, né? A história do trabalho ao produzir e ao lucrar em si, né? São coisas que andam juntas. E fez parte, né, de algo que me chamou a atenção, que aí eu deixo aqui, vou fazer uma contextualização, né, do motivo dessa curiosidade, né, que eu me considero mais curioso. Minha família, inicialmente, eu sempre estive ligado a essa cultura, né, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, mas principalmente esse lado da catira por parte das famílias do meu pai, que por mais que eu não tenha tido muito contato, né, próximo, algo me marcou no aniversário do meu avô, em que eu vi, né, vieram pessoas do interior e fizeram uma catira na casa do meu avô. E eu devia ter 7, 8 anos, e aquilo me chamou a atenção. Porque até então eu não conhecia, até então eu nunca tinha visto nem ouvido falar sobre a catira, embora desde nascido, né, eu escutasse e ouvisse a música sertaneja. Então foi a partir daí que surgiu o interesse pela viola caipira, pela catira em si, e deixei de ser um consumidor e passei a ser um curioso, né? A estudar um pouco ali sobre a viola, tanto historicamente quanto musicalmente. E aí, já na faculdade, na educação física, a partir da disciplina de dança, né, ministrada pela professora Rosirene, a gente teve a oportunidade de estudar manifestações populares, e dentre essas manifestações, nós estudamos a catira. E aí eu tive, né, a oportunidade de ser o apresentador da catira nessa disciplina, e tive a oportunidade de ministrar uma aula para os meus colegas sobre a catira. E foi aí que surgiu essa curiosidade. Porque até então eu nunca tinha visto catira no ambiente escolar, né? Era algo que a gente pensa na educação física, de dança, geralmente, é a quadrilha, né? Na festa junina.
Sendo que a quadrilha, a origem da quadrilha nem goiana não é, né? Se a gente for pegar, é algo muito mais forte no Nordeste. E aí existem outras tradições que não são postas dentro da escola, outros tipos de danças, né? E aí, a partir dessa apresentação, que eu comecei a pensar o motivo, né? O porquê que não está na escola goiana, sendo que é algo goiano, né? Algo, claro, algo mineiro, paulista, mas a catira é goiana também. Então, é algo que deveria ser apresentado. Então, a partir daí, eu comecei a estudar um pouco, né, sobre a história, sobre os motivos, e comecei a fazer algumas ligações, né? E aí parte desse registro, né? Até 1929 não havia nenhum registro sobre o ensinar a viola caipira, sobre a viola, a música sertaneja nas mídias, né? Tanto é que em alguns estudos, né, alguns livros que falam sobre a história da música sertaneja, da cultura sertaneja, deixa bem claro que as músicas eram apenas orais. É uma forma muito parecido com aqueles pessoas antigas, da antiguidade, né, que faziam viagens longas e aí acontecia uma história, uma passagem com ele e ele começava a cantar essa história e essa história ia passando ali de cidade em cidade. Então a música sertaneja é muito dentro dessa pegada, né, dessa aproximação. Tanto é que a maioria dos compositores, né, os primeiros compositores, eram trabalhadores rurais, a maioria tropeiros, né, que viajavam em longas distâncias em cima de um cavalo, em cima de uma mula, e contavam essas histórias, né, em pousos, em reuniões, e essas histórias iam passando. E aí por isso que a gente vê muitas histórias similares na música caipira, né? Então a gente pega aí o Chico Mineiro, né, que está presente em várias músicas, né, Ferreirinha, cidades importantes do comércio de boiada em si, isso é muito forte. Mas não há nada escrito, né, não tem algo assim registrado como tocar a viola, como produzir uma viola, né, não há nada escrito essas letras, por muito tempo foi passado oralmente. Então, até porque a maioria dos instrumentistas, dos cantadores, né, dos compositores, nem sabiam escrever. Porque é de uma região, de um local em que a escrita não fazia parte. Né? A escrita, por muito tempo, foi apenas de quem tinha acesso e poder. Então, a gente imagina que o caipira ali, né, ele não teria essa possibilidade. E aí, isso está muito ligado. Né? Hoje, após a comercialização, após a industrialização da música sertaneja, hoje sim, hoje existem orquestras, hoje existem aulas para se aprender a tocar viola, existem manuais de viola, manuais de se fazer a viola, né? Existem profissionais especializados em fabricar violas personalizadas, né? Assim como outros instrumentos, são os luthiers. Então, essas pessoas, elas sabem e dominam a arte de se fazer um instrumento, mas quando é artesanalmente, ainda existem relatos que aprenderam e a partir da observação, né? Então não existe uma aula de como, artesanalmente, de como se fazer uma viola. É a partir de observar alguém que já faz e aos poucos ir entrando nessa oficina e acaba que essa pessoa, com o passar do tempo, pega essa profissão, né, quando o mais antigo deixa de trabalhar. Então é meio que você assume, eu deixo e a gente continua esse trabalho, né? Até porque é algo que é muito difícil a gente ter acesso também a esses instrumentos artesanais. Os instrumentos aí de massa, né, eles são mais de fácil acesso e financeiramente também mais acessíveis. Mas é isso, é muito oral, né? Tanto para quem quer aprender a fazer um instrumento, quanto para quem quer aprender a tocar um instrumento e aprender a dançar a catira, né? Hoje existem até aulas de catira, mas nos locais populares, né, no interior mesmo, assim como outras manifestações, né, congo, batucada, fandango, observar. Então, às vezes, a criança é filho de alguém que já está dentro do congo, que é neto de alguém que está dentro da catira, e aí ela vai entrando e não sai mais, né? É algo familiar ali da região. Entendo. Bem, Gabriel, então fica bem claro e evidente para nós aqui que no contexto da cultura corporal, no campo da educação física,
existe uma relação íntima com a arte. E isso meio que exige de quem estuda a educação física, com a finalidade de se tornar um profissional que vai ganhar uns trocados para comprar pão, manteiga e pagar aluguel, exige dessa pessoa que ela tenha também interesse não apenas nos conteúdos da área em que ela pretende se especializar, mas também é necessário haver uma espécie de formação geral, um interesse pela cultura geral, uma cultura, vamos dizer assim, que busque saber não para se especializar e poder ganhar dinheiro, mas que busque saber, pura e simplesmente assim. Talvez, mais ou menos como você disse, uma busca desinteressada que te faz tocar a viola, apreciar os ritmos, as letras, mas não com um foco voltado para a formação profissional, a ponto de, durante a sua formação, você descobrir que você já faz aquilo que é previsto, né, nas regras e nas normas do trabalho do professor de educação física. Muito bem. Então, como você disse que a educação física está relacionada com as artes e o seu interesse partiu da identificação com a disciplina de dança durante uma atividade prática em que você, de um modo singular, foi pensado no meio dos colegas para poder transmitir a eles o que é a música caipira e o que é a catira, eu te pergunto o seguinte, a catira ou o cateretê, tal como consta nos nossos manuais sobre folclore brasileiro, também é conhecida como uma dança que juntou as três raças. Na nossa segunda live, o professor Alisson Fernandes deixou bem claro que existe aqui em Goiânia um problema de construção da memória coletiva da população local e deu referência ao monumento das três raças, que fica na Praça Cívica. Em breve ele retornará para uma live exclusiva sobre isso. Mas fazendo um gancho com aquela fala dele na semana passada, eu te pergunto o que é, então, essa dança das três raças que compõe o título da sua fala. Certo. Vou começar pelo começo da fala do senhor, né? Existe uma grande, nos manuais acadêmicos, né, que relatam sobre o folclore, existe uma tendência a dizer que a catira é a mesma coisa do cateretê. Mas, para quem está dentro, né, da cultura, assim, da catira, para quem está dentro da música sertaneja, são próximas, mas não são a mesma coisa, né? Catira é a dança, cateretê é o ritmo. Então, cateretê é um ritmo musical, né, em que comumente é utilizado a partir de recortados, né, que é um outro ritmo, na catira. E o nome cateretê, né, ele vem justamente dessa junção das três raças, que não foi uma junção pacífica. Cateretê remete também à catequese, né, que é o que os jesuítas vieram fazer aqui, né, assim que, entre aspas, descobriram o Brasil, né, um país que já estava descoberto, que já tinha seus habitantes, mas que vieram, né, no intuito de catequizar e formar esses povos que aqui estavam, né, dentro da religião posta por eles, o catolicismo. E aí, aqueles indígenas, né, aqueles povos que estavam aqui, que não se rebelaram totalmente, ou melhor, que foram capturados, né, e aí foram obrigados a estarem ali no meio, né, e a conviverem de forma bruta com os demais, eles foram catequizados a partir da música. Porque existe, e aí é a partir de uma visão, né, como eu estou iniciando na pesquisa, eu não posso garantir que isso seja geral no Brasil. Mas a partir de uma visão histórica, né, utilizaram, né, quando os portugueses vieram com alguns instrumentos musicais e encontraram alguns povos que, a princípio, não guerrearam de imediato, né, eles perceberam que eram povos que utilizavam da dança e da música
né, em suas festas, em suas reuniões. E aí utilizaram essa implementação de instrumentos musicais e as letras cristãs, né, para formar esses índios católicos, né, obrigarem a adotar o cristianismo. E aí, a partir disso, com a junção também de cultura africana, né, dos negros escravizados que vieram para o Brasil, trazendo aí a batucada, né, que a batucada é um nome europeu que generalizou as danças africanas, né, juntando elementos da batucada dos africanos, dos negros, com os elementos das festas indígenas e os instrumentos e as letras portuguesas, começaram a surgir algumas manifestações que hoje, dentre elas, né, surgiu a catira. Mas que se a gente for analisar outras, né, que também está dentro aqui da região, a gente tem a festa a São Gonçalo, que é a dança de São Gonçalo, né, que inclusive São Gonçalo é o protetor dos violeiros, especificamente. Existe a dança de São Gonçalo, as folias de reis, que estão muito próximas, né? Elas são muito próximas, e aí a catira acabou que ela deixou de ser algo estritamente religioso para passar algo a ser um espaço de um momento de convivência entre os trabalhadores, entre as pessoas, né, que ali estavam em momentos únicos. Eu não entendi, desculpa. Tropeiros? Não só tropeiros, mas os trabalhadores rurais em geral, porque a partir do momento em que esses tropeiros passavam em cidades, né, apresentavam essa forma, essa música, essa dança, os povos, essas cidades começaram a reproduzir e a modificar, né, e acaba que os tropeiros mesmos, as influências dos tropeiros é na música. A dança são nas micro-regiões, né, nas cidades, nos vilarejos. E aí surge a catira, e aí um ponto, né, é que a catira é dançada à noite, porque durante o dia você não pode dançar, durante o dia você tem que trabalhar. Então o único momento que você dança, né, um trabalhador rural dança, que um trabalhador rural conversa de forma mais prazerosa, é no período noturno. Durante o dia ele tem que estar no roçado, ele tem que estar trabalhando ali de várias formas, né. Então essa a questão, né, sobre a diferenciação que surgiu e foi moldando o que nós conhecemos hoje como catira. A segunda parte da pergunta eu esqueci, se o senhor puder me perguntar novamente, porque acabou que eu falei muito. Eu perguntei para você o que significa a dança das três raças. Isso, então é isso, né? Essa junção do índio que foi obrigado, né, a ser escravo, do negro que foi obrigado a ser escravo e veio para o Brasil, e dos portugueses, né? E aí é importante ressaltar, né, que não é a elite portuguesa, mas os portugueses que vieram primeiramente aqui nas bandeiras, né, vieram colonizar aqui o local, são pobres portugueses, né, pessoas também que não tinham acesso à escrita, que veio tudo da forma oralizada e que aí formou esse espaço, esse momento popular, né, essa dança popular, essa cultura popular que é a moda de viola e a catira. São as três. Você acha que essa é uma forma de transmitir e conservar uma cultura através da oralidade, da música? Acredito que sim. Acredito que talvez mais do que livros, né? Porque não são todas as pessoas que têm acesso ao registro escrito, né? Não são todas as pessoas que têm acesso, por exemplo, a pesquisas que são feitas na universidade. Poucas pesquisas aí, e as pesquisas aprofundadas, né, são dissertações e teses, né? Poucas dessas pesquisas são disponibilizadas e têm um fácil acesso para o povo, para a população em geral, né? Nós aqui, falando, né, da capital, temos dificuldade de ter esse acesso, então imagina pessoas que estão no interior, né? Às vezes, pessoas ali que não sabem nem, a gente até brincou, né? Não sabem nem o que é o Instagram, por exemplo. Como que essas pessoas vão ter acesso a essa conversa aqui que a gente está tendo, né? Aos violeiros realmente, aos que restam no interior, que carregam a história da catira. Como que essas pessoas vão ter acesso ao que é produzido, ao que é pesquisado, né? Então essa forma de se colocar a história, né, de forma oral
E aí, claro, temos que fazer algumas considerações de que quem conta sempre aumenta um ponto, né? Então, a história que nós escutamos hoje não necessariamente é a história fiel e a história que aconteceu há 100, 200, 300 anos atrás. Por ser oral, né, por não ter um registro ali de quem contou essa história primeiramente, essa história ela sofre ali interpretações, ela sofre alterações, mas a essência em si, eu acredito que ela se mantém, né? Aquilo que foi originalmente contado, né? Ela tá ali presente e é uma forma de se espalhar. Então, nada melhor do que a gente entender, né? A cultura sertaneja, a cultura caipira, do que escutar uma moda de viola que foi gravada há quase 100 anos atrás. Né? Como que a população ela se sentia naquele momento, como que a pessoa que escreveu aquela música entendia o Brasil, né, o mundo naquele momento, e mais, né, músicas sertanejas antigas, a música caipira, ela, 90% ela vai ter um cunho machista. Né? E aí a catira ela expressa a realidade do momento. Mulher não cantava, mulher não tocava viola e mulher não dançava catira. Então, nós nunca vamos escutar, né, um relato aí dessas histórias orais a partir do relato de uma mulher. Né? E aí é um fato que a gente precisa analisar também. Né? Essa história foi contada primeiramente por quem? Mas é algo que a gente precisa que é uma forma da gente analisar, né? E aí, com essa história oral, a gente ir em obras mais aprofundadas. E eu acredito até que essas obras, né, essas teses, essas dissertações, esses estudos, eles partiram da cultura da fala, né? Eles partiram do registro oral, porque é o que tem, né? É o que tem para ser estudado. Então, e aí a partir disso, com outros registros históricos, que foi construindo o que nós temos hoje sobre a história da cultura, né? Mas o folclore é isso. O folclore é oral, não tem como. E o folclore sofre alterações, né? A partir de cada região, a partir de cada pessoa que conta. Então, é a característica e a dificuldade de se estudar, né? A prova seria a verossimilhança dessas narrativas? Quer dizer, assim, aquilo que convenceria a veracidade daquilo que se conta ao cantar estaria na verossimilhança, então, daquilo que é dito? Tal como nos relatos dos viajantes. Aquela coisa de... A educação física tem esse viés aventureiro, né? Tem esse aspecto. A educação física é uma espécie de aventura. Mas imagine, então, o indivíduo singular, o Gabriel, sozinho na sua aventura dentro do campo da educação física. Você vai mais além, num limite pouco explorado, e volta para contar para os seus colegas o que você viu. Mas você não traz registro escrito. E na universidade, para fazer pesquisa, você precisa dos documentos. E então, você tem que referenciar outros documentos, né? Não basta só trazer a fala oral. Você tem que trazer textos, trazer outras pesquisas para comprovar que o que você está falando, né, tem um fundo ali de verdade, né? Tem um fundo ali de... Então, mas aí nesse aspecto, não havendo essa produção no meio do caipira simples, do interior, como você disse, o que ele produz, que pode servir de prova, é a própria música, que você pode reproduzir. A sonoridade, não só da música, mas também na dicção das palavras que são cantadas. O que a gente pode observar bem num Tião Carreiro, por exemplo. Eu não vou me arriscar a falar de outros aqui, porque eu não conheço mesmo, tá? Eu só sou uma espécie de... Professor é uma espécie de mídia de autores. Ele transmite, mais ou menos. Bem, então, Gabriel, você havia colocado o corpo como um objeto da dança, né? No caso, aqui, ele é não apenas o corpo do violeiro, mas em se tratando da catira, a dança das três raças, ele é também um instrumento que produz sonoridades. Não é isso? Com os pés e com as mãos. Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito desse interesse que a educação física tem
sobre o aspecto da motricidade, da cognição, nesse sentido da produção de uma cultura que não se baseia em livros, mas em uma tradição oral, em uma memória oral. Como que as pessoas aprendem essa técnica, essa prática, segundo Marcel Mauss, né, que depende tanto de ver o outro para poder imitar e fazer igual. Não havendo isso na TV, não havendo isso na capital, nas cidades maiores, como é que essa tradição sobrevive? Como é que as pessoas aprendem, já que o professor de educação física vai ensinar na escola o valor dessa prática? Te pergunto, como é que isso se sustenta no cotidiano? Não, para mim hoje, eu acredito, né, e aí eu me coloco num espaço em que é muito mais fácil hoje um professor de educação física, né, um professor de dança, o que seja, ele ter acesso a registros, né, e a partir desses registros utilizar para aprender e para ensinar. Porque a partir de um momento, né, e aí dados históricos, né, uma curiosidade, a primeira vertente musical brasileira que conseguiu gravar um disco independente foi a música sertaneja. Antes da música sertaneja, todos os cantores, compositores dependiam exclusivamente de uma pessoa responsável por fazer apenas isso, né? E aí tinham poucas gravadoras na época, né, quando chegou aqui, que eram os discos de 78 rotações, né? Então era muito difícil e quem tinha acesso para escutar era só quem tem dinheiro para comprar, porque não era barato, né? E aí foi a partir de um jornalista, né, também considerado um curioso, né, chamado Cornélio Pires, que em 1929 ele bancou sozinho, né, a gravação da primeira música caipira a ser gravada em um disco de 78 rotações. Então, a primeira música gravada sertaneja mesmo, de verdade, foi em 1929, e inclusive contra, né, a elite da época e aos donos das gravadoras, porque não venderia. Isso não seria rentável para quem produzia, né? E aí foi a partir dessa pessoa, Cornélio Pires, que já tinha uma certa influência, que ele bancou sozinho a gravação, se eu não me engano, de 5.000 discos, e antes de ficar pronto, esses 5.000 discos, ele já tinha clientela para mais 15, né? Então, Que cidade? São Paulo. Foi no estado de São Paulo, mas a cidade específica eu não lembro. É uma cidade do interior também. Mas que na época a música sertaneja era tocada apenas em circos, né? Então, diferente dos circos que tem apenas que é esse circo posto na mídia, né? Só palhaços, malabares, o circo também foi um espaço e é ainda um espaço, né? De espetáculos, de apresentação de teatro, de apresentação de música, né? E inclusive alguns grupos independentes ainda se apresentam. Então a música sertaneja ela era apresentada nos circos. E aí o senhor disse que recorda só de Tião Carreiro, mas no princípio a gente não pode esquecer de Tonico e Tinoco, que foram os precursores, né? E aí a partir disso, só que Cascatinha Inhame, que inclusive foi um ponto criticado, porque foi a primeira mulher, né, a gravar e a participar de uma dupla sertaneja. Não existem mais duplas sertanejas, não existiram por muito tempo formadas por mulheres. Depois veio Inesita Barroso, mas eram sozinhas, né, as cantoras. Dupla sertaneja eram homens. Cascatinha Inhame foi um ponto ali espetacular, né? E inclusive historiadores colocam que a música sertaneja ela existe em duplas, porque uma das duplas, a primeira voz, ela sempre tenta imitar o timbre feminino, mas a mulher não podia participar. Então, se a gente pega a música caipira inicial, Tonico e Tinoco, Vieira e Vieirinha, são cantores que cantam quase que estourando a garganta, né? Para ter noção, eles eram, o Tonico e Tinoco era obrigado a gravar de costa para não estragar o microfone, do tanto que eles cantavam alto para alcançar o timbre feminino. Então, a partir do tempo, isso foi mudando. Mas hoje, né, voltando à pergunta, hoje é fácil. Hoje, claro que a quantidade de pesquisas relacionadas à cultura popular, ela ainda é bem menor do que
quando comparada aí a outros elementos da cultura corporal, né, como esportes, práticas diversas. Mas existem gravações, existem vídeos, existem possibilidades de se estudar. Agora, antes disso, eu entendo que essa passagem, né, ela acontecia apenas por observação. Então, e muitas das vezes, né, essa observação ela já acontecia dentro de casa, porque são famílias, os grupos eram famílias. Então eram formados por grandes números de primos, né, tios, que essas crianças já nasciam dentro dessa cultura, dessa preparação e dessa manifestação. Então acaba que aprendia por osmose, né, se a gente pode falar assim. De tanto ver, de tanto escutar, de tanto participar, essa pessoa ela já aprendia e já imitava os outros, né? E é complicado, porque nessas manifestações culturais a gente não pode falar de uma técnica única, né? É a forma de se fazer. Não existe o bater palma correto ou errado na catira, não existe o solado correto e errado na catira, e isso começou a existir só depois que industrializou. A partir do momento em que começaram a criar aulas de catira, né? A fazer aulas de catira, e aí a partir do momento em que a gente conversou anteriormente, né? A história do tablado de madeira, do local específico para se dançar a catira, ela só existe a partir do momento em que foi necessário gravar. Então, como que um microfone, né? E aí naquela época, microfones que hoje nem se comparam, né? A esse microfone que a gente tem aqui no celular. O melhor microfone que tinha na época não se compara ao microfone que a gente está falando aqui no celular. Como que o microfone daquela época ia captar o som do batido de pé num chão de terra batida? Não tinha como. Então foi necessário pensar, né, e passar essa catira para dentro do estúdio, né? E aí um grande compositor e participante da música sertaneja, né, Nhô Bento, ele já falava isso lá na década de 70, que a catira de chão é diferente da catira de estúdio. A catira de estúdio ela é curta, né? A música que é cantada na catira ela é curta, ela não excede 3, 4 minutos. Uma música de 4 minutos já é uma música longa. A moda de viola que era cantada no chão podia durar 3 horas, 4 horas, da mesma história sendo contada, né? Então a gente tem relatos de música, por exemplo, uma música famosa, Ferreirinha, né? Composição do Vieira e Vieirinha, gravado por Chão Carreiro. Essa música ela dura 3, 4 minutos hoje. Essa música, a princípio, quando ela foi feito o primeiro registro, ela tinha mais de 20 versos, né? Então era uma música muito extensa, e que entre um verso, né, e outro, a catira era dançada por muito tempo. Então a catira, além de ser um momento ali da musicalidade, é um momento em que a pessoa vai se soltar mesmo, né? Não tem um tempo específico. E aí a gente pode fazer essa comparação com outra vertente da educação física, de outro elemento da cultura corporal, né? A capoeira. A capoeira Angola, ela não tem um tempo limite para ser jogada. A capoeira Angola, ela não tem regra específica, ela não tem gestos específicos, né? A capoeira Angola, assim como a catira, ela é maliciosa. A pessoa tem que ter experiência. Não é fazer a cartilha de A a B, né? Já a capoeira regional, não. A capoeira regional é curta, tem gestos específicos, porque é algo que foi industrializado, né? Se tem aula de capoeira regional, né? Então, a gente paga para aprender capoeira regional, como a gente paga para aprender a tocar viola e aprender a dançar catira. Então, são coisas que foram construídas, né, a partir do nosso sistema capitalista, que era necessário ter lucro, né? E para ter lucro é necessário seguir algumas regras e entrar dentro de normas, né? Daquilo que é o certo, daquilo que é o padrão. E aí foram feitas essas adaptações, né? Por exemplo, vestimenta. Não existia uma vestimenta específica para se dançar catira. A vestimenta dos catireiros, né, era uma roupa normal deles. Não quer dizer que eles usavam bermuda, chinela havaiana, camisa regata durante o dia, e chegava de noite, eles vestiam calça jeans, camisa xadrez, chapéu e botina com solada, com sola. Não, essa era a roupa que eles usavam, né? Quem tem um conhecimento e quem tem uma vivência rural sabe que não tem como você não andar de botina, não andar de calça durante o dia, na fazenda, numa roça, não tem como. Então essa é a roupa. Mas hoje,
a catira ela já tem um uniforme padrão. Então a gente vê aí grupos de catira utilizando a mesma camisa, a mesma calça, a mesma bota, o mesmo chapéu, né? Com um nome estampado na camisa, fazendo competições de catira. Né? Como que se compete uma catira? É algo que é novo, recente, mas também é algo, né, que foi colocado e que a gente consegue, a partir disso, apresentar a catira. Se não fosse por essa inovação, né, por essas gravações, por essas técnicas registradas, talvez nós aqui da educação física teríamos grande dificuldade em poder passar, né, isso para os demais. E aí talvez é por isso que até hoje, né, até os dias de hoje, a gente ainda tem dificuldade, mas que nessas novas formações, né, e aí eu cito a Exefego, por exemplo, nós estamos sendo formados para apresentar esses elementos, né? E aí hoje a gente tem capacidade de estudar, a gente tem capacidade de vivenciar e tem capacidade de apresentar. E aí é a grande diferença, né? Nós não estamos aqui para formar competidores de catira. Da mesma forma que nós não estamos aqui para formar um Neymar, né, dentro da quadra da escola. Mas nós estamos aqui para apresentar cultura. E aí eu entendo que isso depende do que nós entendemos por cultura, né? Levando para o lado ali da cultura corporal, né, a cultura em si é tudo aquilo que foi produzido historicamente pelo homem, né? Parafraseando Saviani. Então cultura é tudo. Não quer dizer que eu vou apresentar só a cultura, que eu não gosto desse termo, acho errado, mas a cultura erudita, a cultura de elite, né? Porque cultura é cultura, não existe diferenciação. A gente tem que apresentar tudo. A gente tem que propiciar essa máxima vivência, essa máxima experimentação dentro da escola. Esse é o nosso papel enquanto professor, né? Esse é o nosso papel de ensinar e de apresentar. Né? Então, acho que é isso. Hoje está mais fácil do que ontem. Talvez essas subdivisões que te incomodam bastante, Gabriel, possam ser interpretadas por você como produtos disto que você chama de cultura como algo geral. Se você pensa que no ato de consumir você já está produzindo, quando você lê um texto e está lendo, você já está produzindo uma interpretação. Quando você está aprendendo a tocar um instrumento, quando você aprende uma escala de notas, você já está começando a produzir sons, melodias. Penso eu, então, cá comigo, que talvez, se você levar em conta que dentro do capitalismo o que tem valor é aquilo que é igualado à mercadoria, talvez você consiga fazer uma leitura dessas divisões hierárquicas existentes na história cultural para te... Bom, eu não sei, às vezes te dá menos indigestão na hora de encarar esses termos, né? Porque você vai ter que lidar com eles. Afinal de contas, quando você apresenta o balé, não tem como dizer o que é balé clássico e o que não é balé clássico se você não levar em conta a existência de uma cultura clássica. Do mesmo modo que não tem como você valorizar a simplicidade do homem do campo, que você busca como uma fonte de informações sobre aquilo que não está escrito, se você não levar em conta a tradição cultural dele, popular, tradicional, mas fundamentalmente religiosa, né, Gabriel? Pelo que você diz aí, me parece que o que se quer transmitir fundamentalmente é uma cultura religiosa através da oralidade presente, então, nas canções populares. Sim. É uma dança que partiu de uma festa religiosa, né? Uma festa rural religiosa. Então, é a Folia de Reis, né? E não só a Folia de Reis, mas várias outras, né? Durante esses estudos, né, acaba que a gente não estuda só a catira, a gente estuda várias outras manifestações populares, né, da nossa região. E, assim, são poucas coisas que distinguem uma da outra. Então, é muito próximo, tanto pelo ritmo, tanto pela forma de se dançar, pela forma de cantar, né, e o intuito da cantoria. Então, se a gente pega, por exemplo, a dança do São Gonçalo, né, que ela não é a catira, e que aqui no estado de Goiás ela também não é muito assim, conhecida e muito forte, mas ela existe,
ela é muito parecida com a catira. Ela é quase que igual à catira. Só que o que diferencia, né, é que a catira, ela deixa de ser algo voltado para o divino, né, ela deixa de ser algo voltado apenas para momentos religiosos e ela passa a ser voltada para momentos de lazer. Então, é de descanso, de conversa ali entre a população local. Não existe um dia específico para se dançar catira, né? Não existe uma data específica para se dançar catira. E aí, né, existem outras danças, como a dança de São Gonçalo, que é geralmente dançada no dia de São Gonçalo, né? E aí a Folia de Reis, né? Ela é praticada, ela é realizada na época de Folia de Reis, ali 24 de dezembro até, se eu não me engano, 7 de janeiro, né? Onde passam relatando e sendo os reis magos, né? De casa em casa, onde a família abre a porta, recebe esses violeiros, né? Esses cantadores, e faz ali toda a festa, a dança em si. Né? Na catira, não. A catira, ela sai desse espaço único de festa religiosa e ela passa a estar em locais populares. Como eu disse, né, o meu primeiro contato com a catira não foi em nenhuma festa religiosa, não foi em nenhum local religioso. Foi na garagem da casa do meu avô. Então, os familiares do meu avô, né, vieram do interior e dançaram catira no aniversário dele. Então, é uma data comum, uma data especial para o meu avô, mas para o resto é uma data comum. Então, dançou catira lá e não se restringe a isso, né? Mas mesmo assim, carrega traços religiosos. Né? Então, a catira, ela carrega os seus traços religiosos, as suas mitologias, né, cristãs, e essa dança, né, essa possibilidade de agradecer e de confraternizar entre os próximos, né, entre aqueles que convivem ali na sua realidade. Mas é isso, é algo que saiu de uma festa religiosa, que apresenta ainda traços religiosos, mas que não mais obrigatoriamente é religiosa. Né? Então, é um ponto. Por curiosidade, me pareceu haver um contraste entre a Folia de Reis e a catira, sendo a Folia de Reis algo que se passa dentro das casas, no interior das casas, ou seja, ela vai para dentro da casa e se realiza nesse espaço, e a catira, eu te pergunto, ela se dá fora, no espaço da rua? Ela se ou dá ela no precisa terreiro, ela se dá no terreiro, né? Então, assim, no quintal, mas isso também tem uma explicação lógica, né? Se a gente for olhar a origem da catira, eu já disse que mulher não dançava catira. Quem dança catira é apenas homem, né? Porque dentro de casa as mulheres estão cozinhando. As mulheres estão ali na cozinha, na sala, preparando, né, o jantar, a ceia ali para o pessoal. Enquanto os homens estão do lado de fora da casa. E aí nesse espaço externo da casa, eles fazem essas festas, esses momentos de conversa, de dança, de se reunirem, né? E aí as mulheres assistiam, algumas, né? Mas elas não participavam. Então por isso que a catira, e também pelo espaço, né? Porque a catira não se dança, por exemplo, a Folia de Reis, não é todo mundo da folia que entra dentro da casa, por exemplo, né? E aí traços que reverberam ainda, que estão na catira, né? São a hierarquia, né? Nós temos o mestre, o contramestre, que são os violeiros, né? E aí nós temos o coro na folia, né? Que são várias pessoas, os que tocam caixa, os que tocam pandeiro, os palhaços, né? Que participam. E enquanto na folia nós temos o mestre e o contramestre, né? Na viola e na cantoria, e o restante do pessoal, né? Acompanhando com o bater das mãos e o bater dos pés. Mas eu acredito que além disso, seja justamente pela quantidade de pessoas, né? Então ali não são só 3, 4, 5 pessoas que participam da catira, né? São os homens que estão presentes, né? Então são filas aí de 6, 8 homens, né? Em cada fileira, dançando e rodando catira. Que são os catiras, né? Muito bem. Gabriel, eu vou passar aqui para o chat agora, ver o pessoal, o que eles estão mandando aqui para nós.
Mas antes, eu me senti provocado quando você falou que há uma ausência da mulher e acho que foi em relação à viola, não necessariamente à dança da catira, nem à formação de duplas, mas sim à função de violeiro, que você disse desconhecer ou pelo menos não se lembrar. É que me ocorreu aqui, eu fiquei incomodado, na verdade. Meirelles. Eu conheço Helena Meirelles. Aham. Ela, Helena. exatamente. Mas o que eu quis apresentar sobre a ausência da mulher violeira, né, no âmbito das festas, né, embora existam pessoas que saem dessa lógica, né, e aí a gente pode colocar a Helena Meirelles, que foi uma das referências, né, e aí eu digo, por parte de pai, eu cresci escutando Tião Carreiro, Tonico Tinoco, Vieira e Vieirinha, só dupla sertaneja. Mas por parte de mãe, a viola me foi apresentada a partir de outros nomes que saem dessa lógica da moda de viola, né? Almi Sater, Renato Teixeira, Helena Meirelles. Então são pessoas que saem dessa lógica e que vão agregando. Da mesma forma que Inesita Barroso também, é impossível a gente falar de música sertaneja sem falar de Inesita Barroso, sem falar de Cascatinha e Inhame. Né? São nomes mais recentemente, né, de Roberta Miranda. Então são nomes que revolucionaram, embora Roberta Miranda não seja da música caipira, mas é um nome da música sertaneja. E aí é algo que a gente precisa colocar. Mas se a gente for comparar o número de violeiros com o número de violeiras, até nos dias de hoje, é muito grande a diferença. É enorme a diferença. Da mesma forma que, se a gente for comparar o número, né, de grupos de catiras que permitem mulheres participarem, e até mesmo grupos de catira que só tem mulheres participando, é quase que irrelevante perto do número de grupos de catiras tradicionais que não permitem a participação da mulher nos dias de hoje, né? Então, são pontos que a gente precisa levantar, porque, de certa forma, né, em que essa industrialização, essa globalização da catira e de tudo que é popular aconteceu, fez com que algumas coisas, né, fossem se perdendo e fossem se alteradas, mas também fez com que essas danças chegassem em outros ambientes, fossem apresentadas em outros ambientes e para as outras pessoas, e que outras pessoas pudessem entrar nessa dança. Então, como que eu vou apresentar a catira na escola para uma turma de 30 alunos, sendo que 15 são meninas e 15 são meninos, jogando aí numa média, numa dança que eu não posso colocar uma mulher para dançar? Como que eu vou apresentar? Isso não quer dizer que eu não vá dizer, né, que a catira na sua história, ela tem esse lado machista, que originalmente, assim como diversos outros elementos da cultura corporal, tem traços machistas, racistas, homofóbicos e etc. Mas eu preciso apresentar esses pontos e preciso deixar as crianças vivenciarem. Isso muda a vida de uma pessoa. E eu descobri isso na faculdade. Para mim, a catira era algo normal, era algo que todo goiano já... É igual piqui, todo goiano conhece piqui. Uns gostam e outros não gostam. Para mim, catira era a mesma coisa, moda de viola era a mesma coisa. Mas não, na minha turma, né, enquanto eu tive a oportunidade de apresentar, ninguém nunca tinha visto um grupo de catira de perto. Ninguém nunca tinha vivenciado a catira, né? E o desafio maior para mim foi passar algo, né, que eu já não tenho tanto domínio, né? Eu não me considero um violeiro famoso, né? Embora eu tenha o meu chocado de cascavel aqui na intenção de um dia me tornar, e não me considero um catireiro. O que eu sei foi o que eu aprendi nos estudos só. Mas isso mudou. Gabriel, a Abigail diz que o Chico Som comanda uma orquestra de violeiros em Jataí. O Orley manda parabéns para você, diz que o bate-papo está maravilhoso, para mim também. O que mais? Vamos ver. O Ézio também está aqui. Oi, Ézio, beleza? Ele diz, Nelinho, meu rei, Ézio, um bom súdito. Muito bem, assim que os monarcas gostam. Já faz um pix aí, já pede um pix.
O Wellington também está aqui, dizendo que foi uma boa aula de catira e que ele se lembrou da infância. Segundo o Wellington, São Gonçalo, em São Paulo, é meio que um padroeiro dos violeiros, mas não viu no passado mulheres violeiras. Enfim, São Gonçalo é no Brasil, né? São Gonçalo é o santo protetor dos violeiros. Ah, eu li errado ali, então. Vocês não me desculpando, gente, é porque as letras estão branquinhas. Eu tentei pôr um monitor, mas mesmo assim a minha hipermetropia, minha conjuntivite, meu astigmatismo, minha miopia, minha coleção de problemas visuais. E aí, professor, se você me permite, só uma curiosidade sobre São Gonçalo, né, o santo, é que ele é tido pelos violeiros como um santo vingativo. Então, as danças que são feitas para São Gonçalo, elas merecem, né, e são dançadas pelos catireiros, pelos devotos a esse santo, como se fosse a última dança que ele fosse participar. Porque se São Gonçalo não gostar da apresentação, pode trazer mal para a comunidade, né? Então, ele é vingativo, ele é um santo que os violeiros temem, né? São Gonçalo, e por isso as danças são tão animadas, né? Festeiras. Gabriel, o Kleber pergunta como a catira pode se constituir como conteúdo da educação física? E depois, considerando a complexidade de elementos que compõem esta tradição, como selecionar o que deve ser ensinado numa aula de educação física? Duas perguntas difíceis que o Kleber quer fazer para você e que eu acho que ele quer uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado enquanto resposta para essas duas questões. Quando eu formar, eu já vou lá para performances culturais e aprofundar aí o doutorado nisso aí, ó, porque essa pergunta do professor. O senhor vai ler o restante ou eu já posso comentar sobre? Deixa eu ler o restante, porque a nossa live aqui vai acabar e teremos que abrir outra. O tempo está chegando no fim. O Rodrigo diz que é interessante como a dança faz a representação de um período e de uma cultura. E aí eu acho que eu gostaria que você depois comentasse a respeito dessa caracterização, essa performance que a catira realiza. O Wellington, novamente, comenta que bate botinas no tablado fora do ritmo. Certamente o Wellington deve ter se apoiado na sua frase que nos deu total liberdade para poder bater palma e pé, do jeito que a gente der conta. Mas me parece que é preciso acompanhar o ritmo da viola, né? Exatamente. Eu disse que não havia uma... Não, a viola que puxa. É o violeiro que puxa o ritmo da catira, da mesma forma que na capoeira é o tocador de berimbau que puxa o ritmo da capoeira, né? Mas não quer dizer que você pode chegar lá e bater palma de qualquer jeito e bater o pé de qualquer jeito. Tem que ser dentro da métrica da viola, né? Mas não existe uma forma correta, não existe um gesto correto de se fazer, né? Por fim, o Wellington diz que catira é bonito demais da conta, o da conta é por minha conta. E, por fim, ele diz que não sabe como que, no Brasil, o São Gonçalo se tornou padroeiro dos violeiros. Só que no Brasil, para São Gonçalo ser padroeiro de violeiro, segundo o Wellington. Bem, se você quiser comentar agora, nós temos, acho que, uns 7 minutos, ou não melhor dizendo, uns... Vou falar bem rapidinho aqui. Respondendo a pergunta do professor Kleber, né? As perguntas fáceis dele. Gabriel, acho melhor a gente encerrar essa live e começar outra, que faltam 20 segundos para ela terminar. Tá bom. Eu calculei mal aqui o tempo. Perdi um minuto. Beleza? Então, já reiniciamos, pessoal, e vocês entram novamente. Até logo. Até logo não, até já. Daqui a pouco. Estamos de volta. Então, Gabriel, a questão do professor Kleber, você conseguiu anotá-la? Sim, eu estou com ela aqui a respeito. É sobre o ensino na educação física e o que dentro, né, já que é vasto, o que a gente apresenta.
Só que eu acho que ele não entrou ainda. O Kleber não entrou ainda. Não. Bom, mas vai ficar gravado. Depois o Kleber volta e confere a resposta que tu deu para ele. Então, eu vou falar a respeito um pouco sobre a minha pouca experiência, né? Já vinculada a esse ensino da dança, né, na educação física. Eu entendo que ela é necessária acontecer, né, na educação física, por se tratar de um elemento da cultura corporal, isso é um ponto, né? E mais ainda, por se tratar de um elemento da cultura corporal da nossa região. Então, são alguns motivos que eu levanto pela necessidade de apresentar isso na educação física, né? E aí, já fazendo um link com a fala que o Rodrigo colocou, né, a respeito dessa representação, né, ao longo da história, a partir da dança, eu acredito que é a partir da apresentação da catira enquanto elemento na escola que a gente pode, né, apresentar outras questões que estão envolvidas indiretamente ou diretamente a essa dança. E aí, enquanto acadêmico de educação física, né, futuro professor, eu entendo que a minha função enquanto professor não é só apresentar a catira. Não é eu chegar lá numa aula de educação física, colocar as crianças numa quadra, colocar uma viola, ou eu tocar uma viola e elas baterem o pé e baterem a mão. Eu preciso ir além disso, né? Eu preciso apresentar contextos históricos a respeito da catira, o que é a catira, né? E durante essa live a gente levantou vários pontos que devem ser abordados, né? Por algum motivo pode ser que tenha alguma criança, algum aluno que tenha vivência com a catira, e ela vai perceber que mulher não dificilmente uma mulher dançando catira. E a gente precisa apresentar esse ponto. Mas por que será que a mulher não está lá dançando? Será que a mulher não pode dançar catira? Será que aqui na escola vocês vão ficar sentados na quadra enquanto os alunos, né, dançam a catira e vocês vão ficar só observando? Já treinando vocês para quando vocês forem para o interior, vocês ficarem fazendo comida e os homens aproveitando a noite, né? Então são pontos que a gente precisa apresentar. A gente precisa mostrar que não é assim, que por um tempo, né, a nossa história, por ser uma história regional, rural, né, uma história tradicional, ela foi assim, ela foi pautada e que ainda tem resquícios na sociedade, mas que a gente precisa apresentar, né? E aí eu penso até numa possibilidade que foi dita na disciplina de dança, de trabalhar com outras disciplinas. Que é uma coisa melhor que um professor de história, trabalhar a história de Goiás, né? Utilizando, por exemplo, a catira junto com a educação física, né? A criança estuda a história de Goiás, lá dentro de sala de aula, né? Ela está lá vivenciando, e ela na educação física, ela vai vivenciar de verdade, ela vai pôr o corpo dela para fazer ali algumas representações desse momento histórico, né? Que é algo que eu tive muita dificuldade na escola. Então, enquanto numa disciplina eu estava estudando o século XIX, na outra eu estava estudando o século XIV, e não conseguia fazer links. Então, essa possibilidade de trabalhar em conjunto é a primeira. E a segunda pergunta do professor Kleber, né, já que é um elemento muito complexo, né, cheio de elementos, cheio de especificidades, eu acredito que nós, né, a nossa função não é formar catireiros, mas a gente tem que passar o básico, né, e o básico na catira seria o ritmo. Né, o nosso colega Wellington aí disse que ele se arriscou a bater a sola do pé no tablado, mas fora do ritmo, né? Então eu preciso trabalhar a partir de conceitos, né? O conceito do ritmo na catira, ele é fundamental. Eu não danço catira, né? E assim, eu não danço quase nenhuma dança se eu não entender que eu preciso estar no ritmo. E a catira tem um diferencial que, além dela, do corpo ser o dançante, ela é um instrumento. Então, numa banda, se eu tenho alguém que toca fora do ritmo, né, dos outros instrumentistas, isso causa um desconforto e isso, teoricamente, não seria música, né, não seria uma representação. Então eu preciso, claro que eu não vou passar uma catira aí de meia hora para os alunos dançarem, girarem, saltarem, mas eu vou passar o ritmo básico. Eles entrarem lá o 1, 2, 3, 4, 5, batendo palma, batendo pé, que foi isso que eu propus para a turma. Né? E eu fiquei feliz porque todos conseguiram. É triste porque a gente não pode transmitir a tela, né? Mas tem um vídeo da minha turma dançando catira. Eu tocando viola e eles montaram uma coreografia de catira. Então, ao final da aula, eles conseguiram montar uma coreografia e eles apresentaram. Então, são esses pontos, esses poucos elementos, né, que a gente precisa se concentrar e se propor a apresentar
Porque isso não é uma especificidade da catira, não é uma especificidade da dança. Eu não posso apresentar o futebol para a criança e querer que ela chegue na Copa do Mundo ali em uma semana. Da mesma forma que eu não posso apresentar a catira e querer que ela forme um grupo de catira, né? E que ela toque viola, e sapateie e bate palma. Mas são esses elementos, esses conceitos iniciais, né? Que a partir deles a gente pode ir trabalhando. Muito bem, Gabriel. Deixa eu conferir aqui, as pessoas estão de volta, conferiram as questões. Gabriel, a vida, meu caro, de uma pessoa comum, simples, é interessante, mas só num instante. Você já reparou como as pessoas simples não têm um cotidiano, mas instantes de vida? Não se vive um cotidiano porque não se vive uma repetição regular, mas se vive como se tropeçasse o tempo todo. Você é um bom rapaz, deve ter lido o livro de Jó no catecismo. É mais ou menos como a vida de Jó, vive caindo no chão e precisando aprender a se levantar ante o olhar dos parentes que apontam o dedo como quem diz, que vergonha, não deu conta de ficar de pé, caiu. Bem, o que acontece de interessante num instante, acontece um dia ou outro na vida da pessoa simples. Isso nos mostra que a história ou a percepção dela, do ponto de vista do outro que se busca conhecer, é diferente da nossa história marcada por uma regularidade, onde nós temos um cotidiano em que sabemos que as repetições são constantes e até esperamos por elas. Você está fazendo um estudo, ainda não terminou. Diante do que foi dito hoje por você e comentado pelo nosso público, muito simpático e generoso, por sinal, existe alguma pergunta que você gostaria de responder e que não foi feita aqui? Eu acho que não, né? Eu acho que, inclusive, o senhor sabe, né? Eu fiquei com o famoso na mão, de receio, né? De medo, porque assim, eu estou iniciando realmente, né? Enquanto os anteriores aqui que falaram, né, estavam nos seus estudos de mestrado, doutorado, eu nem formei ainda, né? Se Deus quiser, eu formo agora nesse semestre. Mas é algo que me chamou a atenção, né? E é algo que eu devo muito também à formação que eu estou tendo. Talvez uma outra formação eu não teria tido a curiosidade, nem teria sido apresentada a catira como possibilidade, né? E eu acredito que isso é o importante, né? Questões que, puxando para a educação física, que dificilmente são aceitas, né? De primeiro modo, ao mito de que a educação física é só jogar bola, né? E isso, eu cheguei com esse mito na minha cabeça, né? Eu me recordo, o senhor me conheceu no primeiro período, né? Então, acredito que é a realidade de todos os acadêmicos que chegam na faculdade de educação física, né? É achar que realmente 70% do curso vai ser jogar bola, os outros 30% vai ser aprender a jogar bola. E não foi, né? E não foi, e hoje eu dou graças a Deus que não foi, porque eu me descobri, né? Eu me descobri enquanto realmente um professor que quer ir além do jogar bola, né? Eu já nem penso mais em treinar ninguém para jogar bola. Mas é algo que chama a atenção, né? E talvez falte isso na educação inicial, porque se isso fosse colocado, né, na educação inicial lá, se a educação física na educação inicial não fosse só jogar bola, não fosse o quarteto fantástico, né? Talvez futuros professores de educação física não chegariam na faculdade achando que eles iriam apenas jogar bola, e não teríamos tantas desistências, né, e tantos problemas durante o curso, né? Se a catira tivesse sido me apresentado dessa forma na escola, talvez eu teria aprofundado já antes no estudo sobre a catira.
e não teria sido apenas um hobby, né? Não teria sido apenas um lazer de final de semana, pegar a viola e tocar. Mas teria sido algo que eu teria explorado mais, né? E que a partir disso eu quero explorar. Mas eu acho que é isso, Nélio. O senhor me acompanhou por muito tempo, né? Várias disciplinas, e outros professores, né? Mas é isso que a gente tenta estudar e os senhores tentam apresentar para a gente, né? As diversas formas de se estudar, de se apresentar e de se ensinar, né? Por mais que o professor ele não queira ser, né? Não defenda vertentes aí ligadas apenas ao movimento, né? Mas a gente tem que entender que o movimento corporal, ele faz parte da educação física, né? Ele faz parte da vida, né? Não há vida sem movimento. Gabriel, o que é a vida? Não, aí o senhor pegou pesado, eu estou me sentindo aqui no provocando. A vida é movimento. A vida é movimento. Mentira. Você não sabe a resposta. Não, a vida é movimento. E se eu parar de movimentar, nem que seja a célula, eu morri. Então a vida é movimento. Se eu não tiver movimento nem celular, acabou a vida. Muito bem, muito bem. Bom, acho que podemos encerrar por aqui, né? Não há mais questões do público. Bom, eu posso fazer uma última questão. Que dia é hoje na sua vida? Na minha vida? Hoje, ao mesmo tempo, né, que é um dia como os vários outros dias que eu tive, desde o dia 16 de março de 2020, né, um dia em que a gente está trancado dentro de casa, um dia que a nossa interação é por essa tela, né, em que a gente mais se olha do que olha a outra pessoa, que acho isso diferenciado. Mas foi um dia em que eu tive a oportunidade de vivenciar e fazer algo que eu nunca tinha feito, né? Estar aqui, né, mesmo que dessa forma, e talvez se não fosse desta forma não teria acontecido esse momento, mas foi um marco, né? Foi um dia atípico, mas um dia atípico pro lado bom. Eu tive a oportunidade de apresentar o pouco que eu sei, né? E essa apresentação do pouco que eu sei só me deu mais vontade de saber mais, né? De estudar mais sobre o tema. Então hoje é um dia normal até às 7 horas da noite. Mas a partir das 7 horas da noite foi um dia totalmente diferente dos que eu já vivi nesse pouco tempo de movimento e de vida, né? Então é isso, é um dia que vai ficar marcado. Sim, vai ficar na página do Farejador. Na página do Farejadores. Para quem quiser. Marcado e gravado. Isso, inclusive vamos fazer bom uso desse material, certamente. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que estiveram aqui novamente nos acompanhando. E, bom, como o nosso protocolo é irregular, então, supostamente, até quinta a gente se vê de novo. Até quinta. Fala, senhor, muito obrigado. Agradeço aí todo mundo que escutou. E se eu tiver falado alguma coisa que eu ainda não sei, eu vou descobrir ainda. E aí vocês podem me dar o toque. Lembrando que o Gabriel está em processo de formação e as informações que ele nos trouxe aqui hoje são resultados parciais e preliminares do que ele está desenvolvendo. Certamente, como as perguntas do professor Kleber deixaram claro, certamente ele ainda continuará esse processo depois da graduação, em outros níveis de formação. É isso aí. Quando a gente ficar no presencial, que a gente faça uma roda de catira, e aí todo mundo vai poder bater palma e bater o pé, né, juntos, não por tela. Ótimo. Você quer encerrar tocando um pouco de viola? Aí o senhor me apertou, mas eu toco. Vou fazer o cateretê, que ficou chamado como catira, né? Ficou conhecido como ritmo. Só que eu vou usar o meu chocalho de cascavel para eu não errar, né? Para ver se o Tinhoso me ajuda aqui nessa etapa. Você vai brincando. Você vai brincando. E aí uma curiosidade do porquê que as pessoas usam o chocalho da cascavel,
é que ela naturalmente ela faz o barulho da catira. Então, o ritmo que o chocalho faz na viola é o mesmo ritmo que é feito com o bater das palmas e o bater dos pés durante a apresentação. Então, boa noite. Obrigado. Falou, professor. Abraço. Outro. Tchau, tchau, pessoal.